Hoje vamos falar sobre a ascensão de Jeffrey Epstein, em russo, que acabou levando à sua morte em uma cela solitária, sobre as garotas favoritas de Harvey Weinstein, sobre o igualmente amoroso Clinton e sua fiel defensora Hillary. E claro, sobre quando, como e porquê. A administração Trump vai começar a limpar os fraudadores, ladrões e terroristas entre os cidadãos dos Estados Unidos da América, ao que devemos nos preparar e o que vai acontecer em detalhes. E, naturalmente, especificamente sobre a nossa imigração e qual pode ser a nossa relação com isso. Mas vamos começar com um guia sobre como se tornar tão rico e famoso quanto Epstein. O que é preciso fazer para isso? Vou revelar 3/4 do segredo para vocês e o resto vocês vão ter que imaginar por conta própria. Dinâmica de Matorzok. Como ficar rico muito rápido? O jornalista David Enrich, a pedido do New York Times, passou quase um ano estudando os mínimos detalhes da biografia de Epstein e chegou a uma conclusão surpreendente. Dinâmica, você acha que o principal, quer dizer, Epstein, fez seus bilhões com chantagem? Dinâmica, não. Você acha que é a habilidade de fechar negócios sentado em uma jacuzzi com presidentes nus? Não, dinâmica. Então, o que é dinâmica? Você vai ter que dizer dinâmica. Percorrer comigo um caminho de 15 minutos para entender a simples, mas impressionante história desse, claro, perverso, sem princípios e tão amado pela elite americana dinâmica, e não só americana, mas internacional também, que já foi chamado de o pedófilo do século, dinâmica. E isso realmente começa no Bear Stearns, onde Epstein é apresentado a um certo Ace Greenberg, que era um dos principais executivos dessa empresa de investimentos. E Greenberg, assim como outro colega dele, Jimmy Kane, que também ocupava um cargo alto nessa empresa, tomaram Epstein sob sua proteção e o fizeram seu protegido. E Epstein começou uma série de infrações no Bear Stearns, desde desvio de fundos, mentiras no currículo, a oferecer uma amiga, até acesso antecipado a negócios de investimento lucrativos. E repetidas vezes, os protetores de Epstein no banco intercediam por ele e basicamente o salvavam de problemas. E isso se tornou o início de um padrão de comportamento para a vida toda de Epstein, onde ele constantemente expandia os limites do permitido, ultrapassava normas éticas, morais e às vezes até legais. Sempre fugia da responsabilidade, sem punição. Jeffrey foi trabalhar em uma empresa de investimentos, cometeu crimes no exercício da função, mas nunca foi punido. Por que as legendas? Eu conheci alguns funcionários dessa mesma empresa, tinha um amigo meu que trabalhava lá, um amigo bem próximo, digamos assim, que também veio de Israel, né, assim como eu, e se mudou para Nova York. E lá, eu sei, havia uma disciplina rígida, qualquer pequeno desvio era punido, um passo para a esquerda, um passo para a direita, por assim dizer, praticamente execução imediata. Por que então para Jeffrey era como se nada tivesse acontecido? No final dos anos 70 e início dos 80, drogas e sexo eram comuns na empresa e Epstein aparentemente fornecia drogas e mulheres a alguns altos executivos. E por isso, sabe, ele tinha influência e não tinha medo de usá-la. Estive em Bernstein no final dos anos 70 e início dos 80, onde encontrei alguns dos grandes chefes deles. E devo dizer que fiquei um pouco surpreso com a facilidade. Os traficantes na Estúdio 54, quem sabe, aqui em Nova York, existia. Eles faziam fileiras de cocaína em espelhinhos que traziam. E como os caras de terno caro e gravatas ainda mais caras enrolavam papelzinhos de dinheiro, canudinhos de notas de $100 canudos de papel, e cheiravam fileiras caras de cocaína. Meu camarada, um cara de 2 metros, ex-pivô do time de basquete da Universidade de Tel Aviv. Ele me mostrava várias pessoas famosas, apontava com o dedo, fazia um gesto com a cabeça, dizendo, olha, ali. Ele conhecia todos que os atendiam, incluindo quem fornecia cocaína, heroína, dietilamida do ácido lisérgico garotas e, às vezes, rapazes musculosos. Não sei se Epstein esteve lá, acho que sim, mas conheço bem esse grupo. E não sei se tive sorte ou, pelo contrário, azar. Naquela época, eu dirigia 2 espetáculos infantis no Lincoln Center, em Nova York. Mas por algum motivo eu não despertava interesse nem nos vendedores de cocaína, nem nas jovens que,
no caso Epstein, são chamadas de vítimas. Talvez eu estivesse com os sapatos errados, talvez estivesse estampado no meu rosto que eu não sabia de nada. Já as garotas jovens que eu encontrava lá e em outras festas, jovens mesmo, menores de 17 anos, elas sabiam exatamente que estavam trabalhando. Se junto com isso ganhavam uma carreira de cocaína ou um coquetel, elas viam isso como um presente inesperado ou esperado. Elas eram movidas por duas ideias. Uma era ganhar dinheiro e a outra era curtir com os poderosos do mundo. E, na verdade, as duas ideias tinham o mesmo peso. Nem tenho certeza se a ideia do dinheiro era a principal, então, os poderosos do mundo. Eles queriam ter certeza de que as drogas vinham de uma fonte confiável. Deus me livre se tivesse algo misturado ali, Deus me livre, e que as garotas fossem saudáveis e não tentassem chantageá-los depois. Isso era garantido por um sistema de fornecedores de confiança que ficavam por perto e, como se descobriu, apareciam ao menor sinal do cliente. Então vamos voltar ao segredo do enriquecimento, porque tenho certeza de que é esse momento que vocês estão esperando. Aqui está a instrução, e totalmente gratuita. Primeiro, reúna meia dúzia. Por enquanto, não precisa de mais garotas de pernas longas e atraentes. Com menos de 17 anos, elas precisam ter identidade, mostrando que têm menos de 17 anos. Segundo, ensine a elas como se comportar e, o mais importante, o que não dizer e o que jamais fazer quando estiverem perto do cliente. Terceiro, explique a elas que qualquer tentativa de chantagem será imediatamente interrompida com um pequeno ferimento e também com a possível morte de alguém próximo a elas. Quarto, faça com que elas vão ao seu médico uma vez por semana para fazer exames e, aliás, garanta que elas não engravidem. Bem, lá pelo 93, digamos assim. Quinto, torne-se um traficante de cocaína e fentanilo, ou do que mais estiver na moda naquele momento na sua sociedade. E sexto, faça amizade com um círculo de pessoas ricas e influentes e deixe que elas usem seus produtos de graça. Aí você vai ampliando esse círculo. A única coisa que você pede aos seus clientes é que apresentem você aos amigos deles e, digamos assim, a outras pessoas que possam ampliar seu círculo de contatos úteis. Sétimo. Na fase em que seus clientes estão se acostumando com o fato de que sua entrega, seus produtos são de primeira qualidade, há variedade e isso não se torna de conhecimento público. Comece a segunda etapa, monetização. Como fazer isso? Eu não sei. Pergunte a outra pessoa, mas respondo a primeira parte porque vi com meus próprios olhos. E não foi só uma vez. Hugh Bill está se preparando para pousar na mansão de Clinton. Nós sabemos que ele tem um histórico de estupros, atos absolutamente vis e sujos, ações desprezíveis com mulheres que ele seduzia e depois as represálias que Hillary organizava contra quem tentava reclamar. Ou então, digamos, perseguiam essas pessoas por algum outro motivo. Literalmente um dia atrás, o FBI publicou 300.000 fotos e outros documentos. E alguns deles anteriormente tinham proibido de continuar publicando. Juízes em 3 distritos. Então, sob pressão do Trump, todos eles concordaram em divulgá-los com uma condição. Se a garota na foto, digamos, ou nos documentos, tivesse menos de 18 anos no momento em que isso foi escrito, ou quando escreveram sobre ela, ou a fotografaram, o rosto dela deveria estar coberto. Por isso, toda vez que você vê um quadrado preto cobrindo o rosto de uma garota, isso significa que ela, como se diz, tem menos de 18 anos. Suspeito que tenha menos de 17 anos, ou seja, ela é menor de idade e ter relação sexual com ela. Nos Estados Unidos, isso é chamado de estupro, mais especificamente 104 rape, mas continua sendo considerado estupro. Então, se o homem for mais velho, eu não sei o que acontece se o menino tem 8 anos e ela tem 13, eu realmente não sei o que acontece. E é processável, consequentemente, essa situação é julgada e sujeita a punição, sendo uma punição obrigatória.
Quem está nessas fotos então? Os democratas, sem pensar, exigiram que fossem publicadas. Por algum motivo, eles decidiram que, já que Trump não estava com pressa ou resistia, ou de certa forma, digamos, não tinha muita certeza de que deveriam ser publicadas. Disseram que havia material comprometedor contra ele ou outros republicanos, mas estavam errados. Todo esse material ficou durante 4 anos com o pessoal do Biden, e se houvesse algo lá, já teriam usado há muito tempo. Sim, há Hillary. Aliás, sabemos que pelo menos 84 pessoas com quem ela tinha algum tipo de negócio, fazia negócios ou compartilhava segredos ou algo assim, cometeram suicídio ou então morreram repentinamente em circunstâncias totalmente estranhas. Então quem aparece com jovens moças, no caso na jacuzzi, abraçado, com garotas nuas e seminuas, com jovens e muito jovens. As garotas sabiam para onde iam, o que era exigido e o que receberiam ao cumprir suas obrigações. Frequentemente, os pais e as garotas sabiam de tudo em detalhes. Depois da primeira visita ao bordel, como eles chamam agora. Sim, eles até poderiam não ir uma segunda ou quinta vez, mas por algum motivo iam e ficavam muito chateados. Como já sabemos agora, se e quando eles paravam de ser chamados de Baramalei malvado, Weinstein Editor, é como com Harvey Weinstein, quando as atrizes que esperavam no corredor do hotel onde ele estava, depois diziam que ele as chamou ao quarto à 1 da manhã. Elas pensavam que falariam de um papel, mas para surpresa delas foi outra coisa. Você não vai acreditar. Ele queria sexo. Depois, é verdade, algumas conseguiam papéis e até viravam estrelas, mas isso era só pelo talento e carisma delas. E ele, o monstro, atacava de repente, mandava tirar a roupa, e elas, paralisadas de medo e vergonha, naturalmente tiravam a roupa com cuidado e faziam coisas horríveis com ele. Na segunda vez que ele a chamou, elas já sabiam que o assunto seria maquiagem e figurino. Mas acabou sendo estupro de novo, que horror, e de novo com ela. Para elas, totalmente inesperado. Angelica Jolie disse que ela não fez investidas sexuais. O que isso significa? Não está claro. Selma Hayek aparentemente conseguiu o papel de Frida. Bem, ela fala depois, mas quer dizer, antes, sim. É muito parecido, tipo depois da visita. Gwyneth Paltrow, então, conseguiu o papel principal no filme Emma, como dizem as más línguas, depois de uma massagem feita pelo Harvey no quarto dele à noite. Ela, na verdade, disse que primeiro assinou, então, o contrato para o papel e só depois, bem, de novo, por assim dizer, quem é que vai descobrir isso agora, né? Ashley Judd, o Harvey chamou ela para ver como ele toma banho. Não estou brincando. Então, Paz de la Huerta, ele chamou e a estuprou 2 vezes. Que canalha. Acho que já chega de falar sobre isso. Fica claro que tipo de monstro ele era e como eram delicadas, puras e inocentes as nossas divas de Hollywood, antes da influência corruptora do meu xará. Só não pense, por favor, que estou tentando defendê-lo. Então, ele era um grande canalha, mas talentoso. Os melhores discursos de Hollywood daquela época provavelmente são dele. Então, o Clinton sempre dava dinheiro, mas não adiantou. E o que dizer dos somalis, afegãos, russos e ucranianos que conseguiram cidadania por meio de fraude? Democracia. Agora, democracynow.org, reportagem sobre guerra e paz. Eu sou Amy Goodman. A administração Trump está intensificando os esforços para retirar a cidadania de ainda mais imigrantes naturalizados nos Estados Unidos da América. Isso é de acordo com um relatório do New York Times, que descobriu diretrizes internas emitidas esta semana pelo Escritório Regional do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos da América, com o pedido de fornecer ao Departamento de Tribunais de Imigração de 100 a 200 casos de retirada de cidadania por mês. No próximo ano fiscal, o The Times informa que isso significará uma escalada em larga escala da retirada de cidadania na era moderna. Essa notícia surgiu menos de 2 semanas depois que a Suprema Corte concordou em analisar o caso sobre a constitucionalidade da ordem do presidente Trump, que visa revogar a cidadania por direito de nascimento.
Para falar sobre tudo isso, além da última ameaça feita pela administração Trump, que foi anunciada na noite passada, sobre o programa de diversidade de vistos que dá a muitos a chance de obter o Green Card. Ou seja, 88 centros de imigração dos Estados Unidos da América, cada um deve apresentar mensalmente de 100 a 200 casos de revogação de cidadania e deportação de pessoas que foram pegas em fraudes durante o processo de naturalização. Antes disso, ou seja, um ano antes, havia apenas 15 casos por ano, mas agora, mensalmente, serão de 8.800 a 17.600 casos. E por ano, multiplique por 12, serão de 105.600 a 211.200 casos. Perder a cidadania, isso servirá como um motivo para a perda da cidadania? Tenho certeza de que você está curioso. É interessante e útil para você ou seus conhecidos. Identidade falsa, ou seja, você é uma pessoa, mas se apresentou como outra pessoa. Dados falsos em formulários, casamentos fictícios, significam que fraudes com vistos e asilo são descobertas com bastante facilidade. Não sei o que isso significa, realmente não sei. Ou seja, também quem está ligado à segurança nacional, como suspeitas de ligação com terroristas, espionagem, roubo de tecnologia ou envolvimento em crimes de guerra. Isso, digamos, quase não tem nada a ver conosco, quase não tem nada a ver com ninguém. Então, uma categoria separada é a economia. Membros de cartéis de gangues, atividades financeiras, jurídicas e outras atividades auxiliares relacionadas a crimes económicos. Também inclui o primeiro estupro, participação no tráfico de pessoas, organização da execução e uso de trabalho escravo, especialmente trabalho infantil. Isso deve ter ocorrido após a entrada de 300 mil crianças nos Estados Unidos da América no governo Biden. E isso, eu acho, não diz tanto respeito a nós. Mas então, o que diz respeito a nós? O que é nosso, senhoras e senhores? Isso é fraude, programas médicos, roubo de programas sociais, pessoas com deficiência, idosos, doentes, crianças e assim por diante. Ou seja, participação em enganos e fraudes com idosos. Jardins de infância, por exemplo, vão analisar seus equipamentos de loja para medicamentos. Os objetivos, eu não sei exatamente como eles se chamam, são a organização de testes desnecessários, prescrição de medicamentos desnecessários em quantidades bastante grandes, realização de serviços desnecessários e especialmente operações cirúrgicas, além de manipulações de crédito durante a Covid. Esse será um departamento especial que vai lidar com isso. Haverá uma investigação especial de fraudes relacionadas a todos os benefícios e coisas do tipo ligados à Covid e todo o resto com que a nossa imigração gosta de brincar, incluindo acidentes e todo tipo de coisa. Ocorrências no trabalho, como quedas, ferimentos, dormência e confusão. 200 mil casos por ano não é pouco, ainda mais porque as investigações vão acontecer naturalmente, principalmente nos centros de imigração. Lá estão Los Angeles, Nova York, Chicago, Seattle, Miami, Boston e Filadélfia. Acho que até meados de 2026 vamos ouvir alguns nomes conhecidos, sobre cujas atividades a diáspora de língua russa, claro, sabe muito bem. Os Estados Unidos têm duas categorias de cidadãos. Aqueles que nasceram neste país são automaticamente cidadãos por nascimento. Isso se chama cidadania por direito de solo. E cidadãos naturalizados são aquelas pessoas, imigrantes, que podem solicitar a cidadania depois de terem vivido aqui por 5 anos, aprovar no exame de fundamentos do sistema governamental e não ter antecedentes criminais. A Constituição trata ambos os tipos de cidadãos da mesma forma, cidadãos de nascimento e naturalizados. São iguais pela 14ª emenda da Constituição. Você deve provar que o cidadão mentiu na declaração e que isso influenciou significativamente o resultado. Por exemplo, é comum sabermos de pessoas que esconderam o passado como criminosas de guerra ou membros do Partido Nazista na Segunda Guerra Mundial. Estes são os casos mais famosos. Ou seja, você teria que omitir ou distorcer informações sobre si mesma ou até fraudar sua declaração, o que teria consequências graves. Agora, em junho, a administração Trump ampliou significativamente a lista de motivos pelos quais eles poderiam anular a naturalização de alguém.
Isso inclui ligação com gangues ou cartéis, pessoas envolvidas em tráfico de pessoas, pessoas que cometeram fraude financeira contra o governo, indivíduos ou qualquer organização. Esse é um caso bastante interessante. Senhores, amanhã eles não vão e não podem simplesmente mandar uma carta dizendo renunciem à cidadania e vão embora. O que pode acontecer é uma ação judicial por supostas violações, seguida de uma investigação judicial com apresentação de provas. Eles é que devem provar, não você, que você não é culpado. Para cada uma das acusações haverá um julgamento. Na verdade, Trump pode chamar advogados do exército e torná-los juízes. Assim, esse processo será acelerado. Na minha opinião, é exatamente isso que eles pretendem fazer. De qualquer forma, essa é a desnaturação, um processo lento e demorado. Então, se acontecer, não será tão cedo. Bem, basicamente isso é tudo o que se sabe até hoje. Trump quer limpar o país de pedófilos, ladrões, golpistas e começou por aqueles que vieram do exterior. Tudo isso será feito e a vez dos que nasceram aqui chegará. Com eles é mais complicado, não dá para expulsar, mas é possível fazer algo. Se você quer receber conteúdo interessante, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe este vídeo informativo com conhecidos que possam achar interessante e útil. Bom, por enquanto é isso. Até logo e até à próxima.